Então, agora eu queria falar sobre um negócio sério e meio cabuloso, que são privilégios. Eu pretendo fazer uma série de vídeos falando sobre privilégios, porque eu acho que é um tema que não dá pra colocar em um vídeo. E hoje eu vou começar por uma coisa falando dos meus próprios privilégios. Porque é o seguinte, a minha mãe viu o vídeo de Antônio. Aliás, minha mãe acompanha tudo que eu faço e tal. E ela me falou que ela ficou com dó de Antônio quando ela viu aquele vídeo, com pena, né? Aí eu pensei assim, como é que você tá com pena de um cara que, tipo, é cis, hétero, alemão, tipo assim, sabe? E aí eu me dei conta de que minha mãe, pra ela, o termo, eu acho que pensar em privilégios como uma ideia socioeconômica, política, racial, não é uma coisa muito familiar. Então eu pensei que talvez pra outras pessoas não sejam também. E é o seguinte, privilégio é o fato de você, na mesma situação, pessoas com diferentes realidades, ter diferentes chances de ter sucesso ou sei lá, de ser bem ou mal tratado, ou de ter uma vantagem ou desvantagem, de qualquer natureza. E acaba de sair uma amiga aqui da minha casa que se define também como trans, tipo trans feminina, não realizou nenhum método nem hormonal nem cirúrgico. Ela se veste feminino, de um jeito feminino e tal, ela se maquia, essas coisas. E tipo assim, e a gente tá em Berlim, né, que é um lugar relativamente aberto e, sei lá, e conscientizado e nananã, mas a gente mora no bairro de imigrantes, que tem muita gente histórico, tipo, religioso, fanático, sei lá, sexista pra caralho. E a gente tava aqui conversando, normal, tomando um vinho, ouvindo música, e quando ela foi embora agora, às 2 da manhã, ela falou, tipo, eu espero que eu não seja abusada na rua, tipo, nem sexualmente, nem verbalmente. E tipo assim, me abraçando pra dar tchau, sabe? Eu pensei assim, tipo, putz, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu não tenho que sair na rua e me preocupar se eu vou ser molestada ou abusada sexual ou verbalmente, além do perigo que as mulheres cis correm, que já é um saco ter que correr esse perigo também, mas aqui em Berlim é relativamente baixo. Então, eu fiquei numa bad, porque eu fiquei tipo, gente, privilegiada eu sei que eu tenho privilégios, alguns privilégios, mas tipo assim, querendo ou não, eu sou uma mulher trans, não branca, de periferia do Nordeste do Brasil, e aqui eu sou imigrante, né? E tem mais, quando eu morava no Brasil, eu não me identificava, não me relacionava muito com a causa negra. E aqui na Alemanha é que eu aprendi que eu não sou branca, assim, tipo, claro que eu sabia que não era branca no Brasil, mas eu acho que como a maioria dos brasileiros queria, tipo, qualquer coisa menos se identificar enquanto negra, porque, tipo, ser negra ou negro no Brasil é também abdicar de um monte, quer dizer, não abdicar, a pessoa não abdica voluntariamente, mas é não ter acesso a um monte de privilégio. Então, apesar dessa minha amiga que saiu daqui ser branca, europeia, sabe, tipo, de família provavelmente melhor situada que a minha financeiramente, ela tem essa realidade que eu não tenho. Porque, pois é, e a razão que a minha mãe teve dó de Antônio foi porque ele esperou por mim e não conseguiu o que queria. Só que, tipo assim, não é pra você ficar com dó de uma pessoa que não conseguiu se relacionar sexualmente com outra ou emocionalmente com outra, sendo que a probabilidade de ele, essa pessoa, enquanto homem branco na Europa, conseguir o que ele quer emocionalmente, ou financeiramente, ou socialmente, ou a chance de ele conseguir essas coisas é muito maior do que a minha, enquanto mulher cis, negra. Não é pra ter pena dessa pessoa, mas também não é pra ridicularizar a ignorância dele, porque eu acho que minha mãe também ficou um pouco com pena ali, que eu falei, tipo, rindo muito. Eu não tava ridicularizando a ignorância dele ao ficar repetindo, né, o tempo todo que o meu pé, assim, era bom e tal. Eu tava rindo da situação porque eu não quis levar a sério e tal. O problema é meu. Porque, por exemplo, pode ter gente que acha que eu tá falando, tipo, reclamando de um cara que passou a noite toda dizendo que eu sou muito feminina, então que era pra eu levar isso como um elogio e ficar feliz. Não, porque isso é o mínimo que eu posso atingir. Eu não me contento com pouco. Então, tipo, não é pra eu ficar feliz porque um cara me fala que eu sou feminina. E tipo assim, tudo bem, se a pessoa fala num contexto em que ele aprecia
certas... se ele chegar, você é tão gatinha, tão feminina, não, tão fofinha, é uma coisa. Outra coisa é a pessoa ficar analisando o seu passing e ficar dizendo se você tem cara de mulher ou não. Tipo assim, isso, como disse uma amiga minha muito bem dito, Laura, o mundo não gira em torno da percepção dessa pessoa e, tipo, eu não preciso da aprovação dela. É mais pra ir, sabe? De, tipo, a crítica que eu fiz a Antônio não foi ao elogio que ele me fez, e sim ao fato dele ter focado só nisso e esquecer que eu sou uma pessoa por trás de ser mulher, por trás de ser trans. Aliás, antes de ser trans e antes de ser mulher, era pra eu ser uma pessoa. Então, se na percepção dele ele não consegue lidar comigo enquanto pessoa e precisa sempre enfatizar o fato de eu ser trans, mulher, sei lá, mostra como ele é incapaz de ver a pessoa que eu sou. Então, eu pensando nessa situação da minha amiga, eu pensei, primeiro que pra mim é óbvio que eu tenho um privilégio em comparação a ela, né? Por causa do passing. Então eu tô meio que abusando do meu privilégio por estar aqui, tipo, porque eu não tenho medo de me mostrar na internet, porque eu não tenho medo de falar abertamente sobre minhas experiências, não. Só que não, eu não tô abusando do meu privilégio, muito pelo contrário, eu estou usando, porque privilégio é uma realidade, não tem como você fugir dela. Se você é um homem branco, hétero, cis, você tem esses privilégios, é uma coisa que você não tem como mudar. O que você tem como mudar é como você vai usar os seus privilégios. Então eu acho que eu tô usando meu privilégio agora justamente pra dar voz a essas pessoas que, como ela, tem medo de sair na rua, tem medo de serem abusadas, tem medo de serem molestadas, pra dar voz à nossa vivência, na esperança de que algum dia que as nossas realidades sejam menos exoticizadas e mais humanizadas. E se eu, enquanto mulher, trans, negra, imigrante, de periferia, tenho privilégios e estou falando sobre eles, então, tipo assim, nos próximos vídeos eu vou falar de privilégio de uma galera que tá um pouco mais além e dar exemplos também. Fiquem ligados!